Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico. Muito obrigado pela sua presença. Um dia maravilhoso para você. Hoje, 26 de agosto, com o tema Procurando Naufrágios. Naufraguei antes mesmo de embarcar. A viagem mostrou-me isto. Quanto do que temos é desnecessário e quão facilmente podemos decidir nos livrar dessas coisas sem sofrermos por isso. Sêneca em suas cartas morais. Zenão, amplamente considerado fundador da escola do estoicismo, foi negociante antes de ser filósofo. Numa viagem entre a Fenícia e o Pireu, seu navio afundou com a carga. Zenão foi parar em Atenas, onde, ao visitar uma livraria, foi apresentada a filosofia de Sócrates e, mais tarde, a um filósofo ateniense chamado Crates. Essas influências mudaram drasticamente o curso de sua vida, levando-o a desenvolver o pensamento e os princípios que hoje conhecemos como estoicismo. Segundo o biógrafo antigo Diógenes Laércio, Zenão brincou: "Agora que sofri um naufrágio, estou em uma boa viagem." Ou, segundo outro relato, consta que teria dito: "Fizeste bem, destino, impelindo-me para a filosofia." Os estoicos não estavam sendo hipotéticos quando diziam que deveríamos agir com uma cláusula inversa e que até o mais lamentável dos acontecimentos pode vir a ser o melhor. Toda a filosofia está fundada nessa ideia. Muitos alunos me perguntam: professor, por que você gosta tanto do estoicismo? Por que a sua empresa se chama plano estoico e não plano filosófico, plano cínico, plano epicurista, plano socrático ou algo do gênero? Por conta disso aqui. O estoicismo, ele já nasce num contexto voltado para a resolução de problemas, seja na vida individual de Zenão de Sítio após o seu naufrágio, ou seja no contexto político e social que nós tínhamos naquela época em Atenas, com a morte de Alexandre o Grande, a queda da democracia, a unificação do povo grego e tudo aquilo que aconteceu naquela época. E é exatamente isso que eu levo para toda a minha vida. O estoicismo me ensina que até mesmo a situação mais adversa pode ser considerada uma bênção, que o obstáculo se torna o caminho, pois não importa o que me acontece, importa em como eu reajo ao que me acontece. O naufrágio de Zenão mostra uma filosofia belíssima. Além da dicotomia do controle, do que eu não controlo e do que eu posso reagir, de como eu posso controlar a partir das minhas habilidades, das minhas funções e não do que aconteceu no mundo, o naufrágio também mostra uma coisa: que um navio não afunda pela quantidade de água que bate do lado de fora, mas sim pela quantidade de água que adentrou dentro do casco. E é a mesma coisa comigo e com você. O estoicismo mostrou na vida de Zenão que não importava a quantidade das adversidades que ele estava enfrentando naquele momento, que não importava se ele sofreu um naufrágio, se ele perdeu a família, se ele perdeu tudo, mas sim o que ele faria a partir dali e quanto de água ele iria permitir entrar no seu interior, na sua vida, na sua saúde emocional. E ele fez totalmente o oposto. Ele se cercou da filosofia, ele se cercou das boas ideias, dos bons princípios e recomeçou de uma maneira muito mais bela, tornando o pior obstáculo em uma grande bênção. E é a mesma coisa comigo e com você. Muitas coisas parecem que vão destruir toda a nossa jornada, parece que vão derrubar a nossa existência num grau que nós não vamos conseguir retomar depois. Só que aqui que está o grande segredo, que não é sobre a quantidade da adversidade, é sobre o quanto você se permite para que ela tome conta da sua vida. É o quanto que você se rende, é o quanto que você deixa daquele problema entrar dentro na sua vida, entrar no seu casco, assim fazendo um navio naufragar. E aqui fica a reflexão para você, que não é sobre a força das ondas ou a velocidade dos ventos, mas sim sobre a qualidade do meu barco e para que lado eu viro as minhas velas. Esse é o estoicismo, uma filosofia belíssima, e como o Ryan Holiday colocou aqui hoje, essa alavanca inversa, esse sentido inverso de você pegar o problema e não focar estritamente no que acontece nesse problema, mas em como eu reajo a ele, em como eu olho para o que eu posso fazer. E isso foi o que Zenão fez, isso foi o que um estoico fez no seu período, e isso é o que nós podemos fazer hoje em dia. Por isso que o nome é o estoicismo, a filosofia da estoa, a filosofia do pórtico, a filosofia que se volta para resolver os problemas da vida. Aquilo que mostra que não é sobre o que me acontece, mas como eu reajo. Porque se a vida não muda diante de mim, sou eu que mudo diante da vida.
Basicamente isso, pessoal. Comente aqui o que interpretaram e até amanhã.